nossa aula de geografia com o tema socialismo, né? Eu me chamo Robson Carvalho. Primeiro nós temos que entender algumas coisas, né? Socialismo, a antítese. Aproximadamente 3 séculos após o advento do capitalismo, surgira um novo modelo alternativo e contrário a ele, o socialismo. Oriundo da classe operária, presta atenção, operária, no século XIX, o socialismo brotou das contradições do capitalismo, em um momento em que a classe trabalhadora estava submetida a péssimas condições de trabalho, no período pós-revolução industrial. Então, na verdade, a gente percebe que o socialismo ganha força, ganha emergência, a partir de um contexto da Revolução Industrial. Né? A gente percebe que, com as coisas ruins que aconteceram, né, a opressão dos trabalhadores em relação a trabalhar nas indústrias, a questão da falta de direitos trabalhistas, muito disso aí contribuiu, né, para que surgisse o socialismo como contraposição ao modelo capitalista, então, ali vigente no século XIX. Aqui nós temos a imagem de Charles Chaplin, uma crítica, né, ao capitalismo também, em forma de cinema mudo. Agora, o que é socialismo? O que é a mesma coisa de comunismo? Vamos ver. A principal característica do socialismo é a que melhor diferencia do capitalista, né, está vinculado ao controle. Então, tem uma diferença. Várias diferenças entre socialismo e capitalismo. Está vinculado ao controle do meio de produção. O que é o controle do meio de produção? Quem comanda? Quem está à frente? Ao contrário do sistema de economia de mercado, no socialismo, os meios de produção cumprem uma função social, coletiva. Quer dizer, há um objetivo comum no meio dos recursos, na riqueza que vai ser gerada, em prol do coletivo. A finalidade central do socialismo, portanto, não é a busca do lucro, e por isso não deve haver proprietário no meio de produção. Então não tem esse dono da fábrica de carro, dono da fábrica de sapato, de roupa, não. Esse tipo de empresa deve pertencer à coletividade sob o controle do Estado, quer dizer, do governo. Logo, é o Estado o agente hegemônico do sistema, ao contrário do que ocorre no capitalismo, e que essa função é cumprida pela burguesia. Então, no capitalismo, a burguesia toma conta do meio de produção. Aqui não. É o governo que deve tomar conta, ok? Até aqui. Não havendo a posse, né, privada do meio de produção, desaparece a imagem do dono, o burguês. E assim, em tese, não haveria diferença de classes sociais entre burgueses e proletários, que são os trabalhadores. Então, quem que é o proletariado? O trabalhador. Quem que é a classe social dominante? Os burgueses. Ou seja, a sociedade se tornaria igualitária. Essas são as características elementares do socialismo, que orientou muitos movimentos populares e revoluções, sobretudo na primeira metade do século XX, e que segue norteando diversos movimentos e partidos políticos até hoje. Então, presta bem atenção, gente. Na prática, seria essa aqui a coisa básica de entender sobre a diferença de um para o outro. Vamos falar o que é meio de produção. Indústria de sapato, de comida, de carro. Tudo no socialismo pertenceria ao coletivo, sendo que o gerenciamento ficaria por conta do Estado. Já no capitalismo, não. Quem gerencia os modos de produção e domina são os burgueses, e não o governo. A origem e desenvolvimento do socialismo. Como nós vimos, o socialismo surge num momento de contradição. Problemas sociais sérios na Europa no século XIX. Né? Sua origem deve ser identificada essencialmente com uma decorrência da sociedade industrial. Certo?
foram Karl Marx, em 1818, 1933, e Friedrich Engels, pensadores alemães que formularam uma doutrina política, social e econômica, denominada socialismo científico, sobre o tipo de sociedade que deveriam advir de uma revolução proletária que pusesse fim à opressão aos trabalhadores. Tá? Então, os iniciais pensadores nesse sistema foram Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Eles não foram os primeiros a falar de socialismo. Teve antes o humanista Robert Owen Saint-Germain e Charles Fourier, na primeira metade do século XIX, os quais Marx qualificou de socialistas utópicos pela forma como abordavam a situação do proletariado. Para se distinguir dos socialistas utópicos, Marx e Engels se autodefiniram como comunistas. Socialismo e comunismo. O que vem ser, então, esse modelo que Karl Marx e Friedrich Engels colocaram sobre si? Vamos lá. Uma clássica dúvida dos estudantes diz respeito às diferenças entre socialismo e comunismo. Em princípio, devemos pensar em dois conceitos, não como diferentes, mas sim complementares. Olha só. Na versão marxista, o socialismo seria a etapa que sucederia ao capitalismo, tá? Sendo responsável pela eliminação da posse privada dos meios de produção. Quer dizer, não haveria mais essa situação de propriedade privada. Tá? Nesse sistema, o Estado, pertencendo ao proletariado e sendo proprietário dos meios de produção, eliminaria as diferenças sociais produzidas pelo capitalismo. Quer dizer, esse seria o modelo ideal, tá? Alcançando o desejado estágio de equilíbrio social que caracteriza a sociedade igualitária socialista, ao menos em tese. Por quê? Porque isso nunca aconteceu. Tá? Todos os homens seriam comuns. Olha a ideia do comunismo, vem disso. Uns aos outros, derivando daí o comunismo. Comum mais ismo. Portanto, dentro dessa perspectiva linear marxista, o comunismo é uma etapa que sucede ao socialismo, o qual, por sua vez, sucedeu ao capitalismo. Uma vez atingido tal estágio da humanidade, o que para muitos não passa de uma proposta utópica, sim, não mais seria necessária a presença do Estado, que seria extinto. Logo, o comunismo pressupõe a abolição do Estado. Então, veja atenção numa coisa, aqui que a gente tem que entender. Essa é a visão filosófica de Karl Marx sobre o que deveria ser o socialismo. Porém, a gente vai ver se realmente aconteceu isso. Tá? Essa questão do comum seria muito boa, né? Todos fôssemos iguais perante a lei. Infelizmente, alguns, por terem mais recursos, são diferentes sim dos que têm menos. Né? Então, na minha concepção, isso é uma utopia mesmo, que jamais, pelo menos penso num momento tão espaço curto, vai alcançar. Né? Karl Marx escreveu inúmeras obras, mais de duas se destacaram. O Manifesto do Partido Comunista, com Engels e o Capital. A primeira foi um texto dirigido à classe operária do século XIX. Ali Marx conclamava a classe trabalhadora a se unir e realizar a Revolução Socialista. A segunda, um tratado clássico e abrangente, distribuído em vários volumes. Então, o Manifesto Comunista do século XIX, Marx convida o povo, o proletariado, que estava sendo explorado, a ir à frente em busca de soluções, por meio da Revolução. Apesar de ter influenciado a humanidade com suas ideias revolucionárias e ter contribuído para o desenvolvimento filosófico e metodológico das ciências humanas, Karl Marx errou em sua previsão. Verdade. O primeiro país a se tornar socialista não foi o Reino Unido, nem um país em que a classe operária estava mais organizada, como dizia o filósofo alemão, mas sim a Rússia, com a Revolução Bolchevique. Né? A gente tem que entender que a Rússia, nesse período, os bolcheviques derrubaram o czar, que seria como se fosse o imperador. Tá? País bastante atrasado para os padrões industriais da época. Então, Marx errou nessa situação de dizer que a Inglaterra, o Reino Unido, seria
teria a implantação do comunismo, né? Então, no caso, foi a Rússia. E aqui nós temos, né, queridos, a figura lendária de Vladimir Lenin, tá? O Manifesto Comunista ali, na Rússia, né? Após a revolução que instaurou o modelo socialista na Rússia, a China, em 1949, e Cuba, em 1959, realizaram duas revoluções socialistas igualmente impactantes. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o surgimento de uma nova conjuntura geopolítica no sistema internacional, grande parte do continente europeu caiu sob a órbita da influência soviética e, consequentemente, aderiu ao socialismo. Essa realidade perdurou até o início da década de 1990. Mas por que o socialismo não deu certo na Europa Oriental, na Rússia, na União Soviética, corrigindo? Porque não ocorreu de fato o que Karl Marx propunha, certo? Essa igualdade, esse comunismo, não. No Partido Comunista Soviético havia uma classe privilegiada, portanto, nunca foi alcançado esse comunismo, esse mundo utópico e maravilhoso que Karl Marx e Friedrich Engels idealizavam. Em Cuba, por sua vez, o país, quando a União Soviética foi extinta, sofreu sérios problemas econômicos. Tá? Por quê? Porque justamente Cuba era um país dependente em muito da ex-União Soviética. Tá? Em muito. Mas com o fim da União Soviética, infelizmente veio o declínio. Então, pessoal, finaliza a nossa aula de hoje, né? Nosso tema de hoje sobre socialismo. Espero que tenham contribuído. E estamos aí. Grande abraço.